Bem-vindo a todos para mais uma aula da Endolimpíadas. Eu sou Cristina Schreiber, de Florianópolis, endocrinologista do Hospital Universitário da UFSC, titulada pela SBEM, fiz doutorado em Ciências Médicas pela USP e faço parte do Departamento de Endócrino do Exercício da SBEM. Essas são as minhas declarações de conflitos de interesse. Bom, desde Hipócrates, nós já sabemos que se dermos a quantidade correta de nutrição e estímulo, exercício, não pouco nem muito, provavelmente a gente achará o melhor caminho para a saúde. E desde lá, nós viemos testando e procurando saber qual é o nosso limite biológico. Principalmente quando a gente fala de uma população que diariamente testa seus limites, que é o atleta de alta performance. Diferente do atleta amador ou de nós que praticamos exercício regularmente, o atleta de elite, ele busca ultrapassar o seu recorde pessoal ou o recorde da modalidade. Por isso que é tão interessante, primeiro, a gente fazer um overview sobre os recordes. Desde a década de 50, 60, pensava-se que nós não teríamos mais limites, que não teríamos mais recordes, porque teríamos chegado ao nosso limite. E óbvio que esse pensamento fez com que nem tivéssemos muitas pesquisas sobre ultrapassar nossos limites e qual seria o nosso limite biológico. Mas a cada vez que se atingiu um novo recorde, essa teoria foi ficando para trás. Houve os avanços econômicos, a extensa propagação na mídia sobre o esporte, o aumento do número dos esportistas na base, né, nas categorias de base, além de descobertas genéticas, equipamentos específicos, tecnologias em geral. Então, várias causas fizeram com que os recordes olímpicos cada vez mais se aglomerassem e aumentassem. A gente tem aqui, nesse estudo, um resumo dos recordes desde da década de 20 até 2010, e nós observamos que essa aqui é um quadro das atletas femininas, e há platôs de performance, de recordes, e depois eles vão aumentando novamente, né? E isso é um crescendo. Claro que houve alguns platôs, por exemplo, na década de 70, quando houve o avanço da agência antidoping, houve um platô de crescimento de recorde, até que novas tecnologias e estudos e pesquisas fizessem com que isso fosse ultrapassado novamente. A gente sabe que existem limites que são específicos de modalidades. Por exemplo, na corrida, há diferenças nas variáveis que levam a alta performance para atletas de sprint e atletas de endurance. No caso de atletas de sprint, quando a gente tem algumas variáveis como fibras musculares utilizadas e o tempo de reação, no atleta de sprint nós utilizamos fibras musculares rápidas e um tempo de reação que é derivado do sistema neurovegetativo importante, ou seja, o tempo de explosão, de reação, quase que como ele não pode pensar, né? Então, o atleta de sprint, ele tem essas variáveis muito importantes e a capacidade aeróbica não tão importante, porque ele vai utilizar pouco da sua capacidade aeróbica, ficando muito mais no limiar anaeróbio dele, de utilização de energia. Já o atleta de endurance, que faz a distância de 1.500, 10 quilômetros, maratona, ele utiliza muito mais fibras lentas e musculares, o tempo de reação não é tão importante, porém a capacidade aeróbica é muito importante. Então, nesse caso, da adaptabilidade desse atleta, outras variáveis serão importantes, diferente do atleta de sprint. Eu faço essa diferenciação para vocês entenderem que o limite no esporte, ele depende, sim, ao tipo de esporte, ao equipamento que o atleta utiliza, e não só um equipamento, mas todos os equipamentos que ele utiliza,
e análise da variável utilizada. Por exemplo, o evento de salto é limitado pelo limite do estresse dos tendões. Por isso, a progressão da curva de recordes neste esporte, ela é um pouco flat, ela tem pouca ou quase nenhuma progressão. As progressões são muito pequenas quando a gente compara com outros esportes que têm uma variável como a capacidade aeróbica ou outros esportes específicos que dependem bastante de tecnologia, arco e flecha e outros. Então, salto à distância e corridas de curta distância, é mais difícil recordes mundiais e progressões. As progressões são menores destes recordes. O que faz a curva dos recordes progredir ao longo do tempo nestes esportes, onde a biologia e a anatomia não vai variar tanto, são as tecnologias envolvidas. Os equipamentos dos atletas e equipamentos de mensuração dos jogos ou das corridas, como os cronômetros em centésimos de segundo que foram adquiridos e incorporados nas corridas de sprint, fizeram com que conseguíssemos medir os recordes em centésimos de segundo, mudando o limite, mudando aí os nossos resultados. Além disso, lá no salto, por exemplo, no salto com vara, a mudança da vara fez com que houvessem mudança nos recordes. Então, a mudança da tecnologia do equipamento utilizado e não dos tendões do atleta. Então, a gente sabe que para chegar nesse limite do atleta, e aí indo para o aspecto individual, o manejo da carga e da adaptação do atleta é que vai nortear as ações deste indivíduo. Então, a gente precisa prestar atenção nos estressores que vêm de fora do esporte, e aí as pesquisas demonstram como que a gente pode medir isso. Inter e intraindividual, diferenças como sexo, idade, tipo de esporte, fadiga, saúde, psicologia, fatores genéticos, metabólicos, hormonais desse esporte. Aqui, dentro do programa da Academia Endócrino, da Endolimpíadas, vocês vão ver várias aulas sobre os limites, seja eles hormonais, temos aulas sobre hidratação no esporte, aulas sobre o eixo hipogonadotrófico, aulas sobre ciclo menstrual e outras questões da mulher. Então, assim, todas essas variáveis individuais, elas são importantes. Aqui nessa aula, nós vamos discutir o limite do saudável, mas lembrando que as aulas que vêm antes e após a minha aula são super importantes, porque elas vão continuar discutindo o limite do saudável, do fisiológico nos atletas. Então, não há one size fits all para treino ou competições. Realmente, o atleta ele precisa ser estudado individualmente e cada variável precisa ser medida, precisa ser mensurada para que a gente possa ter a certeza de que a gente está fazendo uma adaptação, uma readaptação do biológico deste atleta para performance continuamente, minimizando a injúria, minimizando a lesão. Então, a gente sabe que às vezes a gente ultrapassa nessa tentativa de adaptação do biológico desse atleta, a gente ultrapassa sim os limites. Então, o que que faz uma injúria aguda e uma injúria crônica? A gente tem que fazer essa diferenciação. O atleta ele pode ter uma injúria aguda, mas ele pode sim estar com uma injúria crônica e isso não ser visualizado, não ser medido. A injúria aguda, óbvio, ela é muito mais fácil de perceber. Ele vai falar que ele tem dor, que ele não consegue treinar, que ele tem edema em alguma região do corpo, ou que ele teve um estresse muito agudo, com alguma perda, se a gente falar dos aspectos psíquicos. Mas a injúria crônica, ela é geralmente silenciosa e mal mensurada. A carga de treino absoluta, ela parece oferecer uma proteção para a injúria em atletas de elite e amadores. Ou seja, o aumento controlado
da quantidade de treino de forma adaptativa parece, nos trabalhos, proteger o atleta da injúria crônica. E como que eu vou saber quais são os sintomas de que esse atleta ele está passando por um momento de injúria, ou seja, que ele está atingindo o seu limite do saudável? Então, nós vamos observar alterações de humor. O atleta, nós vamos precisar medir isso de forma constante com aplicativos e softwares. Perda de apetite, a imunidade dele vai ser afetada, ou seja, ele tem resfriados frequentes, infecções virais frequentes, principalmente quando a gente fala aqui em atleta, são infecções respiratórias e digestivas, frequência cardíaca alterada, aumentada pela manhã, alterações musculares como dor e edema ou outras, alterações que ele fale das articulações, que ele transmita ao treinador, ao educador, ao profissional físico que lhe acompanha, fadiga persistente, percepção de esforço é algo importante, um questionário específico, então fadiga persistente, não conseguir realizar os treinos propostos, perda de foco e problemas com sono. Então, esse quadro ele é muito importante porque quando a gente está aqui, a gente já chegou no limite, a gente está chegando no limite do atleta. E isso pode ocasionar um burnout, um problema de fadiga e talvez até a parada do treino desse atleta. Então, é importante, muito importante que, que antes disso a gente já tenha alguns sinais. Quais são as prováveis causas de ultrapassagem de limite do saudável no atleta de alta performance? Provavelmente houve erro na carga de treino, no calendário de provas, fazendo com que o atleta se sinta sobrecarregado. Lembrando que, com a questão da mídia, dos patrocinadores, da indústria do esporte, houve um aumento no calendário de provas internacionais, regionais, estaduais, nacionais. E esse atleta, ele viaja muito, às vezes até inclusive mudando de fuso horário. Isso tudo é discutido na literatura como um fator que tem que ser medido, porque isso pode levar à fadiga, principalmente a questão da alteração do ritmo circadiano desse atleta pelas viagens constantes, a questão do cansaço físico pelas viagens. Então, tudo isso deve ser colocado em conta. Outro ponto a ser observado de forma importante é a pressão para manter-se competitivo. Porque esse paciente, esse atleta, hoje em dia há muita pressão, muito. Ele sabe o que, que o competidor dele está fazendo, como que ele está ganhando ou não, enfim, vai acompanhando, e a pressão para manter-se competitivo com a idade chegando, aumentando, é importante. A gente observa que a idade ela tem sido aumentada em vários esportes. Hoje a gente tem atletas de 30 anos jogando basquete, 35 e basquete profissional de alta performance. Então, provavelmente porque houve uma boa adaptabilidade de treinos deste atleta ao longo do tempo. Além disso, o treino e as cargas de treino estimulam uma série de respostas homeostáticas de adaptação do corpo humano. Então, a gente precisa estar atento às adaptações daquele indivíduo. Isso provavelmente também tem relação com genética. Então, cada indivíduo tem uma genética para performance específica. E nem sempre a gente vai conseguir ter adaptabilidade daquele atleta num tempo, cronicamente, sem injúria. Então, é também importante que a treino e as cargas de treino, estimulando essas adaptações homeostáticas, possa ser medido se ele vai continuar, se ele vai conseguir continuar se adaptando para alta performance. Então, na verdade, isso não é uma foto, mas muito mais um filme do atleta. Nós vamos vendo se a resposta dele ao longo do tempo está se direcionando, tem uma tendência de melhora e adaptabilidade biológica. Eu já vou falar das variáveis que a gente pode medir para isso. Então, basicamente, a gente tem
um equilíbrio entre carga de treino e repouso desse atleta, como está aqui nesse gráfico, e a capacidade dele no início do treino, ao longo do tempo, ela é reduzida, como vocês podem ver, e com o treino e o descanso, a capacidade dele vai aumentando progressivamente ao longo do tempo de forma saudável e, claro, como está aqui, alternando o treino com o recovery, que é o descanso correto. Isso não é tão simples de fazer. Envolve entender sobre a carga de treinamento externo, que é o trabalho entre capacidades do atleta, e medir o estímulo apropriado para uma ótima adaptação biológica. Nós temos que medir parâmetros internos para acessar a adaptação e a má adaptação. Estas observações ao longo do tempo vão guiar o treinamento e também a quantidade de recuperação necessária. E como que a gente pode medir internamente e externamente essa carga de treinamento? A carga externa nós vamos medir a partir destas variáveis: treino, tempo de competição, frequência dessas competições, tipo de treino versus a competição, a análise que se chama uma análise com o GPS para ver durante o treinamento como que foi, em que momento ele parou, em que momento, em qual velocidade, em que quilometragem ele teve, por exemplo, fadiga, ou o monitor dele, biológico lá, que ele está usando. A gente vai falar sobre mensuração, o Dr. Clayton vai falar sobre, em outra aula, sobre mensuração das variáveis biológicas durante o treino. Então, em que momento ele começou a fazer uma dose maior, velocidade, aceleração, função neuromuscular, então os testes de salto, testes pliométricos, dinamometria, que é de força, como que está sendo isso avaliado, contagem de repetição de movimentos é um outro teste de distância, e a taxa de capacidade de carga crônica. Então, são testes e relatórios que você deve buscar para saber se a carga externa de treinamento desse atleta está adequada. E a carga interna de treinamento? Ou seja, como que a gente vai ver se esse atleta ele está tendo, dentro da parte homeostática dele, alterações que possam nos dizer se ele está ultrapassando o limite. Do ponto de vista de estresse, e aí a gente fala de estresse emocional e físico ao mesmo tempo, a gente tem questionários de percepção de esforço, a duração da sessão versus a percepção do esforço. Então, em que momento da sessão de treinamento ele tem uma percepção de esforço de estar com uma carga extenuante, por exemplo? Qual é esse momento do treino? Inventários psicológicos. Aqui eu deixei todos os inventários que essa revisão colocou como sendo validados para o esporte de alto rendimento. São vários, são todos. Existem softwares que montam isso, né? E o próprio atleta ele vai fazendo essas escalas e ele vai respondendo, porque vocês imaginam, por exemplo, num grupo de futebol de alta performance, como que nós conseguiríamos fazer a avaliação desse atleta de alta performance do futebol de forma coletiva? É muito difícil. Então, é feito a mensuração através do software, através do aplicativo de cada atleta, e o somatório desses resultados é colocado numa métrica, e aí o treinador e toda a equipe médica podem avaliar esse atleta dentro dessa equipe. Não é tão simples você prevenir injúria de uma equipe inteira. Então, precisa sim haver o trabalho individual através de algum mecanismo de métrica. O sono, nós precisamos de qualidade de sono e duração de sono. Então, utiliza-se actígrafos, que são aparelhos que medem a movimentação durante o dia, movimentação durante o sono, para que a gente possa fazer uma análise do sono desse atleta. A polissonografia também, mas a actigrafia é importante, que é esse outro aparelho, que ele fica por 72 horas ou pelo tempo que você determinar.
e depois esse relatório ele é avaliado. Exames laboratoriais também, porque a gente vai precisar saber se há um consumo muito grande dos microelementos, se ele está tendo uma boa nutrição dos microelementos também, de ferro e de outras vitaminas, vitamina D, e a velocidade de reação desse atleta. Então, a carga interna de treinamento são com essas variáveis. Além disso, frequência cardíaca. A gente vai ver frequência cardíaca e percepção de esforço, recuperação dessa frequência cardíaca pós-treino, variabilidade da frequência cardíaca durante o treino, concentrações de lactato, que ela começa agora com esses novos monitores a ser medida, e razão de concentração de lactato e percepção de esforço, uma relação para ver que horas, né? Como que está acontecendo isso, em que momento do treino. Então, com isso, a gente vai misturar cargas de treino crônicas com cargas de treino aguda, fazendo com que ocorra uma redução do risco de injúria, para que a gente não vá para um lado aqui, quando a carga de treino ela é muito grande, né? Então, quando a carga de treino aguda ela é muito maior do que a carga de treino crônica, acontece um maior risco de dano para esse atleta. Então, o ideal é aqui no 1, quando a razão entre a carga de treino aguda e a carga de treino crônica, ela se estabelece, se equilibra. E aí você tem uma redução de risco de injúria. Se você faz de forma errada, né? Aqui a gente medindo o bem-estar e a capacidade do atleta. Se você faz de forma errada, você vai reduzir a habilidade dele de aceitar a carga e aumentar o risco de injúria. Eu vou citar só rapidamente duas variáveis que a gente observa e que têm sido estudadas bastante agora, né, nas últimas décadas, que são a imunidade e o sono, e que a gente vai falar pouco nas aulas da Endolimpíada. Então, essa revisão ela está bem interessante, que é sobre imunidade. A gente vem aí desde os estudos da Segunda Guerra sobre imunidade nos soldados, né? Eles viram que, por exemplo, a quantidade de energia influenciava na aquisição de tuberculose. Isso é um estudo pivotal da Segunda Guerra, que comparou soldados britânicos e russos, e os russos tinham muito mais tuberculose pela quantidade de energia da dieta deles, que era muito menor do que a dos britânicos, que recebiam um suplemento alimentar, uma quantidade alimentar maior da Cruz Vermelha, enfim. Esse estudo ele é pivotal da Segunda Guerra e já demonstrou que sim, os soldados russos eles tinham muito mais tuberculose, 19 vezes mais tuberculose do que os soldados britânicos. Então, hoje, vindo para hoje, o que, que a gente tem de estudos? A gente sabe que a gente trabalha com resistência e tolerância. Então, a gente precisa que o atleta ele vá desenvolvendo uma maior resistência, né? Através de ela é normalmente ela é boa, né? Então ela tem normalmente ele já vem com uma resistência maior, o atleta em si, né? Mas a gente precisa aumentar a tolerância, ou seja, aumentar nutrientes que diminuam a infecção em atletas. Então, são principalmente probióticos, vitamina D e vitamina C, que se mostram que tem alguma evidência para controlar a infecção e aumentar a tolerância a vírus e bactérias, relembrando que a maioria das infecções são respiratórias e intestinais. Então, essa revisão de imunidade ela é muito interessante, eu deixo para vocês estudarem. E no sono, né? A gente tem essa revisão sistemática de 2023, que é muito interessante, que mede o impacto do sono no atleta de alta performance. E aqui ele sugere, né, um approach, uma verificação do sono desse atleta, primeiro com educação para o sono, depois monitorização de sono com actigrafia e questionário de comportamento de sono do atleta por 7 a 14 dias, depois uma intervenção de sono,
tentando aí aumentar o tempo de sono ou, né, oferecer pequenos momentos de sono durante o dia e depois monitorar se isso teve uma melhora. Então, assim, já se viu nos trabalhos que provavelmente que, que é o que parece, né, ter uma tendência de melhorar a qualidade da performance do atleta, é aumentar a duração do sono dele e oferecer pequenos momentos de sono durante o dia para que ocorra o descanso verdadeiro, né? Ou seja, um bom sono, um sono de qualidade. Esse atleta, provavelmente pela maior exigência, ele necessita uma quantidade maior de sono, sim. Queria lembrar então vocês que as outras aulas das Endolimpíadas já estão disponíveis na Academia Endócrino. Foi um projeto muito bem gerido, né, e lançado, organizado. A gente tem um e-book sobre doping que está ali no nosso site da SBEM Nacional. Nós esperamos que vocês acessem esse e-book sobre doping. Ele está liberado. Falar aqui da nova campanha do Bomba Tô Fora. Sigam o Bomba Tô Fora oficial e compartilhem, ajudem-nos a divulgar. O Brasil precisa, é uma questão de saúde pública. E convidar vocês para o curso de imersão no CEBEM 2024 de endocrinologia do exercício. A gente quer o nosso atleta assim, né? Essa sou eu, bem feliz, fazendo exercício. A gente quer o nosso atleta bem, porque se ele estiver bem, ele vai conseguir encontrar o seu limite e principalmente ultrapassar o que ele achava que era o seu limite de performance. A gente precisa deixar todas as variáveis controladas e mensuradas para que nós possamos levar esse atleta para um nível de alta performance sem injúria. Esse é o nosso desafio. Obrigado pela oportunidade ao DX e à SBEM Nacional.